Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem eu visitava aqui mesmo em Curitiba o Hospital do Câncer e passei em todos os leitos onde estavam as criancinhas acometidas por essa terrível doença. E uma das coisas mais fortes que me tocou, porque ali do lado de cada uma delas estava o seu pai ou a sua mãe. Me fez lembrar o Carlo, quando também estava com a sua leucemia, naquele momento de dor, com certeza. Mas lá estava do lado do Carlo Acutis a sua mãe e a sua avó. O pai e a mãe, a avó, o parente mais próximo que não abandona em nenhum momento o filho que naquele momento está convalescente. E uma das coisas mais bonitas ao ver, teve uma criança que muito me tocou, com 11 anos, foi ver a fé deles. A mesma fé que Tomé não teve nesse momento, porque precisou ver para tocar, precisou tocar para acreditar. Só que a fé, ela transcende o sentimento, porque a fé é uma certeza que se sustenta na esperança. Quem tem fé, espera sempre. Espera em quem? Espera naquele que pode me dar a cura. Por isso que ele não desanima. Por isso que aquele pai e aquela mãe muitas vezes muda de estado quando na sua cidade não tem onde fazer o tratamento, muda de lugar, muda de vida, porque acredita. E uma coisa comprovada cientificamente, a fé, ela é uma dimensão que está lá no nosso cérebro também. Uma pessoa que sofre de qualquer doença, seja qual for, quando ela tem fé, parece que os anticorpos surgem mais facilmente, ela encontra uma força que nem ela mesma acredita que tinha e passa a ter, porque a fé faz esse movimento. E quem não tem fé se entrega rapidamente. Às vezes morrem até precocemente, porque não teve motivação. Por outro lado, a fé é justamente, esse motor que faz com que nós busquemos e enxerguemos uma saída quando parece não ter mais nada. Então, olhando e visitando, abençoando ontem as crianças com a relíquia do Carlo, eu perguntei para um ou outro: vocês já ouviram falar do Carlo? Sim, ele vai ser santo. Que bonito, né? 7 de setembro, o Papa canonizará esse jovem que morreu de um câncer, de uma leucemia. Porém, o Carlo tinha muito claro o que queria. Ele queria o céu. A única coisa que
o beato Carlo Acutis queria era o céu. Coisa que nós muitas vezes esquecemos de desejar, de buscar o céu. Buscamos tantas coisas, queremos tantas coisas, e esquecemos o essencial. Por isso que o Carlo dizia: todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. E perder o original, deixar de ser original, é quando nós esquecemos o que é essencial. E o que é essencial para as nossas vidas, gente? Deus. Deus é essencial. As outras coisas todas são periféricas, são passageiras. Quantas pessoas muitas vezes estão aí depositando as suas seguranças nas coisas tão imanentes, na conta bancária que tem, na casa que construiu, no dinheiro que tem guardado, no carro que conseguiu conquistar. Não estou dizendo que isso seja ruim, não é não, pode ter. Apenas isso não pode ser o centro, o essencial. Porque vocês sabiam que nós vamos morrer um dia? Sabiam, né? E eu nunca vi no enterro indo atrás do carro, para ser enterrado junto, a casa, o dinheiro. Não. O Carlo fez um dos maiores feitos com a sua família. O Carlo fez com que a sua família encontrasse um sentido para a riqueza deles, para o dinheiro deles. O Carlo, quando inspirou-se em Francisco de Assis, que se despojou de tudo e procurou fazer o seu caminho de santidade inspirado também em Francisco de Assis, o primeiro movimento da santidade dessa criança, Carlo Acutis, desse jovem, esse primeiro movimento aconteceu onde? Dentro da sua casa. Sabia que às vezes nós esquecemos até de rezar pela nossa família, não deveríamos. A nossa família deve estar em primeiro lugar sempre. Mesmo que eu não goste dela, porque às vezes tem gente na família que a gente quer longe também, né? Mas aí o que a gente faz? Reza. Rezar é uma forma autêntica de amar. Eu amo quando eu rezo pela pessoa. Isso é a dinâmica do perdão. Perdoar não significa conviver. Perdoar significa que dentro de mim não existe nada que me escravize num sentimento que não é positivo, que não é bom, como o ódio, a raiva ou coisa do tipo. Por isso que eu perdoo, para que eu possa estar bem. O primeiro beneficiado com o perdão sou eu, não é nem quem recebeu, mas sou eu, que fico livre de um sentimento que me fere e me adoece. Quanta gente adoece porque não resolvem os problemas internamente. Somatizam no seu corpo, deixam transparecer isso, transformar-se, muitas vezes em doenças. Por quê? Porque dentro está em conflito. Carrega assim dores profundas, ressentimentos. Para quê, gente? Para quê? Daqui a pouco a gente passa. E só vive uma vez, a vida não vai se repetir. E ainda perder tempo com coisa que não vale a pena. Faça isso não. A hora de resolver tudo isso, quando que é? Que dia que nós temos que resolver essas coisas? Agora. Agora. Como eu sempre pergunto onde eu vou, para os jovens, para as pessoas, o Carlo desejava o céu, sempre. Colocou a vida dele em função do céu. Minha meta é o infinito. Meu projeto de vida é estar sempre com Jesus, mas a minha meta é o infinito. Para vocês que estão aqui nesse santuário, levanta o braço quem quer ir para o céu. Eu quero. Vocês querem? Vocês querem? Ótimo. Que bonito. Segunda pergunta, quem quer ir para o céu daqui a 5 minutos? Tá feia a coisa. Tá aí a diferença de nós para o Carlo. Sempre falo. Quem quer o céu, quem deseja o céu, vive dioturnamente de acordo com o seu desejo. Não importa se é daqui a 5 minutos, 5 anos, 50 ou 100. Porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a meia hora.
Quem deseja o céu deve viver de acordo com o seu desejo agora. Assim vivia Carlo Acutis, ele desejava o céu. Então a sua vida, o seu dia, o seu movimento era em função do seu desejo, que é o céu. Então, se vocês desejam, procura desejar esse céu todo instante. E viver de acordo com esse desejo. Quem morrer daqui a 5 minutos, quem não levantou não vai, sinto muito. Foram vocês que decidiram. Portanto, meus amigos, ninguém sabe quanto tempo de vida tem. Para o Carlo Acutis foram 15 anos suficientes para o projeto dele. Nós, de repente, teremos a graça, eu já vou fazer 52, então já passei do meio século, não sei se vou viver 60, 70, 80, não sei. O que a gente tem que saber é o seguinte: meu Deus, hoje, se eu morresse, eu iria para o céu? Faça essa pergunta para você. Porque se eu desejo, eu vivo de acordo com o desejo. Ah, padre, mas eu peco tanto. Me diga quem que não peca. Mas a consciência do pecado faz com que a gente mude, se converta, se confesse, busque mudar de vida. O pior é quando a pessoa vive no pecado e não tem consciência, ou sei lá o que, vive alienada e acha que não é pecado. Que são os de estimação, né? Tem gente que tem pecado de estimação. Todo dia levanta e diz assim: ô pecadinho, vamos passear comigo hoje. Né? Vamos dar um passeio ali no shopping comigo. Então, aí a gente vai acostumando, a consciência vai ficando relaxada. É aí que a gente tem que ficar atento. Não podemos nos acostumar com certas coisas que podem tirar de nós o céu. Agora, uma coisa é fato. Tem uma coisa que nos ajuda a ir para o céu. O bem que fazemos. A lei se resume no quê? Amar a Deus e ao próximo. A forma concreta de dizer que amo a Deus é amando o próximo. Não falando mal do outro. Não fazendo maldade para o outro. Graças a Deus isso não acontece aqui entre vocês. Ninguém fofoca nem fala mal. Isso acontece na Groenlândia. Ninguém deseja mal. Já pensou, o que é isso? Tem gente que deseja mal para o outro, gente. Que coisa feia. Que coisa sem sentido. Sem sentido mesmo, a pessoa que deseja mal para o outro. Porque ela fica motivada por um sentimento que não é de Deus. Que não é de Deus. Eu escrevi um segundo livro chamado Carlos Sim, Eu Não. E pedi para a dona Antônia, mamãe do Carlos, fazer o prefácio desse livro. E nesse livro eu tento dar as respostas para algumas situações que eu encontrei pelo Brasil afora, à luz da espiritualidade do Carlos. E tem um capítulo, que é o primeiro, que foi um encontro com um jovem, que depois de uma apresentação que eu fiz num congresso aí nacional, esse jovem veio depois, em prantos, dizer que quando chegou naquele encontro não acreditava em Deus, porque ele foi a namorada que levou. Ela, vamos comigo, ele, não gosto dessas coisas, não acredito, Deus não existe. Mas ela conseguiu levar. E esse jovem, depois que ouviu a mensagem de vida do cara, ele disse: Deus existe. Esse jovem me atraiu de novo para Deus. Olha que coisa bonita. Eu finalizo dizendo: quantos jovens e quantas pessoas estão voltando e quantos jovens estão convertendo os seus pais. Porque antes era o papai e a mamãe que levava a gente para a igreja e ia junto rezar. Hoje não, deixa na porta da igreja e ele vai para outro lugar. O filho fica sozinho. Está acontecendo isso por aí afora. Quantos pais abandonam seus filhos e muitos sozinhos, gente, buscando a fé, indo para a igreja. Que coisa bonita, que não deveria ser assim, deveria ser a família. O Carlos fez esse movimento. Ele fez com que a família encontrasse também a catolicidade. Então, nesse dia de hoje, encerrando aqui a missão esses dias em Curitiba, vamos pedir a intercessão do Carlo Acutis, também de São Tomé, que a nossa fé realmente possa ser uma fé sustentada na esperança. Carlo dizia: nonio, ma Dio.
não eu, mas Deus. Por isso nós temos que buscar sempre a Deus e desejar sempre a Deus. Como a terra sedenta e sem água, né, anseia pela chuva, assim nós devemos também desejar o céu. Como fala o salmo, né? Como fala a canção. Vocês sabem até cantar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que o céu é o meu lugar. Bem forte agora. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri, bem forte, que o céu é o meu lugar. E hoje vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,